Olá, você que nos assiste aqui no Frente a Frente. A entrevista hoje é com a promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Maceió, Alexandra Boyle. Inicialmente, vamos falar sobre um projeto de inclusão social lançado em março desse ano pela Associação do Ministério Público de Alagoas, a ANPAL, com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, da Coordenação do Núcleo de Defesa da Infância e da Juventude, as demais promotorias de justiça com atuação na área, além de diversos voluntários. Portanto, eu agradeço antecipadamente a promotora por estar aqui conosco e comecemos justamente falando sobre esse projeto, não é? A Amparando Vidas, que já traduz a finalidade desse projeto na prática. Mas como ele foi concebido? A partir da realidade vista aqui no estado de Alagoas, como foi a construção desse projeto, promotora? E obrigada mais uma vez. Obrigada por nos receber. É sempre um prazer, né, estar podendo conversar sobre uma coisa tão importante que é a solidariedade, né, da sociedade, né, a participação da sociedade civil nas questões de Estado. O projeto da Associação do Ministério Público foi concebido inicialmente como uma proposta de um segundo tempo para crianças e adolescentes da região onde a nossa associação tem sede, ali em Jacarecica. Então, nós começamos trabalhando com 40 famílias da Vila Emater, hoje atuamos com 50. São crianças e adolescentes que, depois da aula, tinham à tarde esporte, lazer, cultura, dentro da Associação do Ministério Público e com a alimentação. Com a pandemia, a gente teve dificuldade de manter as nossas ações presenciais. Chegamos no ano passado, pontualmente em outubro, a fazer ainda algumas atividades no Dia das Crianças. A gente achou que ia conseguir retomar, mas infelizmente a gente não conseguiu. E o fato é que a gente tem uma população que vive de trabalhos sazonais, vive da coleta de reciclagem e que, nesse momento, né, quando o comércio fecha e todas as atividades fecham, terminam sofrendo muito com a baixa de recursos, a falta de recursos. Então, a gente, já que não tinha como retomar o projeto presencial, pensou em fazer essa substituição por doação de cestas básicas a essas famílias, né? Seria uma cesta básica que a gente procura lá na região, tenta ver os produtos mais nos locais onde vende mais barato, e a gente mesmo compõe uma cesta básica a partir da necessidade informada pelas mães, e mais natural, e com o que elas escolhem, às vezes a gente altera um item ou outro a partir da demanda das mães, e a gente optou por essa entrega de alimentos. Quantas crianças ou adolescentes são beneficiados nas suas famílias com esse projeto? Veja, o projeto base são 50 crianças, adolescentes e famílias, né? Hoje, a gente, com o programa de doação de cesta básica, a gente já chegou a mais de 200 famílias da Vila Emater. Mas, assim, a gente tinha interrompido na época de eleição para evitar qualquer confusão de ideias, enfim, e nós retomamos agora em março. A gente estava na expectativa de retomar a atividade física presencial, mas infelizmente a gente teve que retomar com a doação de cesta básica outra vez. Né? O que nós arrecadamos até aqui, até essa semana, a gente arrecadou o suficiente para 70 famílias. Né? A gente espera alcançar um número maior até a semana que vem, que é quando a gente vai fazer a distribuição. Promotora, é um trabalho bonito que envolve fazer o bem, então é algo que faz muito feliz a quem executa esse trabalho, né? Percebe-se isso até no seu semblante. Então, como pode se avaliar o trabalho voluntário numa tarefa como essa? É a base também do trabalho, não é?
é da Associação do Ministério Público, mas assim, somos promotores de justiça, mas ali não, né? Atuamos como sociedade civil. A associação é um órgão da sociedade civil. E, além disso, a gente tem a coordenadora, que não é do Ministério Público e é voluntária também. As atividades são voluntárias. As próprias mães dos adolescentes, elas se dispõem e ajudam um monte nisso. Aí a gente também arrecada. Às vezes a pessoa não tem quer dar um alimento não perecível ou quer doar outras coisas. Como são famílias bastante carentes, assim, a gente consegue assim arrecadar roupas, etc., e faz bazar. Elas mesmas organizam o bazar. E assim é muito bom quando a gente consegue alcançar. A intenção é sempre lembrar que isso é um respeito ao outro, né? Tratar do ponto de vista de dignidade humana. Então, a gente está sempre repensando em formas de trazer essa doação de alimentos de forma a garantir o respeito da comunidade, dos hábitos da comunidade, da família, dos interesses daquela família naquela época, naquele momento. Então, eventualmente, uma cesta vai ter máscara, a outra vai ter mais álcool, 70, outro vai ter mais produto de limpeza, outro vai ter mais alimento X ou mais alimento Y. Depende, a gente faz essa consulta à comunidade. E quando a gente consegue, e além das famílias que a gente já atendia, e atender outras famílias daquela comunidade, que é uma comunidade de fato que necessita, na verdade, a gente mora numa cidade pobre de um estado pobre, né? Então, a gente tem uma necessidade muito grande, assim. E uma das coisas que a gente viu nessa pandemia de positivo, se é que a gente pode chamar alguma coisa de positivo, mas foi, assim, a sociedade civil, de fato, assumir essa necessidade de ajudar o próximo. Esse protagonismo, né, tem de existir também. Bem, Precisa. Como a senhora avalia a vulnerabilidade social aqui no nosso estado de crianças e adolescentes? É muito grave, é muito séria e é muito triste. E na pandemia, essas distorções ficaram ainda mais claras com a questão da inclusão digital, né? A gente tem crianças e adolescentes absolutamente excluídas digitalmente, então a possibilidade de aula remota é muito pequena. Isso é muito doído, muito sofrido, porque a evasão escolar aumentou absurdamente. Com ela, a gente tem uma menor proteção dessa criança e desse adolescente, porque os pais continuam trabalhando para manter a comida dentro de casa, então essas crianças e adolescentes estão dentro de casa sozinhas, né, e se expõem muito mais, infelizmente, aos riscos. Fora a questão nutricional mesmo, né, que quando você baixa a renda, você baixa a qualidade nutricional, você baixa o sistema imunológico e você aumenta o risco de todas as outras doenças além do Covid. Tanto que todas as estatísticas apontam, né, que a Covid, inicialmente a gente dizia, ela não faz distinção, e ela faz sim. Ela é muito mais grave para o pobre, para o preto. Pois é, e os números da Covid revelam isso, não é? A população periférica, negros, pobres, estão contabilizados aí, na sua maioria, das vítimas da Covid. E é uma questão a ser enxergada pela sociedade civil, mas também pelos governos, não é, promotora? Prioritariamente pelo Estado, né? Isso é uma função prioritária do Estado, né? Assim, a gente pode aproveitar esse espaço que é da Assembleia para falar, por exemplo, do Fundo de Combate à Pobreza, né? Para isso, para esses momentos que esse fundo deve servir, né? É uma luta de vários deputados que esse perfil seja arraigado nos ditames constitucionais, né? É para essa população. A gente atua em outro movimento de sociedade civil, chama Doe Amor, que é um grupo de pessoas que se juntou diante da situação de moradores de rua, né? As pessoas vão percebendo, a gente consegue, ao circular, perceber que, infelizmente, aumentou o número de moradores de rua e aumentou a fome entre os moradores de rua, porque tem menos pessoas circulando, menos comércio aberto, então também tem menos doação. E aí, esse outro grupo
Doe Amor se juntou para isso, para entregar alimentos a moradores de rua. E, assim, é incrível porque a gente consegue sempre aumentar a arrecadação e, infelizmente, nunca é suficiente, sabe? Assim, é A muito gente vai triste. falar mais precisamente sobre o Doe Amor, que na verdade na sequência, né, do Amparando Vidas. O Amparando Vidas, ele também tem uma forma de captar recursos na inviabilidade das tarefas diárias de atendimento a essa população, não é, promotora? Isso, a gente faz uma arrecadação, qualquer pessoa que quiser doar, tem o Instagram do Ministério Público, da Associação do Ministério Público, é @ampau19, está aí, né? Ele botou também o Instagram do Doe Amor, são 2 projetos que eu atuo, mas a gente tem vários projetos sociais, eu acho que qualquer pessoa que quiser participar de um projeto social, procura conhecer as pessoas que estão envolvidas, procura ver o trabalho, tem muito trabalho bonito acontecendo, tem a Confederação das Favelas, tem as Mulheres Camponesas, tem muitos projetos bonitos acontecendo, tem a arrecadação agora de lona para a população da Orla Lagunar, que está... As casas são de lona, e aí nessa chuva está entrando muitas lonas estão rasgadas. Então, assim, A região quando ali a do Dique população... Estrada, né? No Dique Estrada. Então, assim, a gente tem, ao mesmo tempo que tem essa coisa da tristeza, né, a gente também tem um momento de solidariedade muito grande, que qualquer pessoa que estiver assistindo, tiver interesse, a gente às vezes perde um pouco a fé, né? Diz assim, mas será que é um negócio sério? Será que esse dinheiro para onde é que está indo? Assim, tem muita gente séria, fazendo um trabalho sério, ajudando de verdade. E você não precisa doar financeiramente somente, né? Você pode doar amor, participando ativamente, né? Você ir fazer a entrega, você ir preparar alimentos, você ir ali na comunidade ver como é que está. E todas essas instituições, esses grupos de pessoas permitem isso, que as pessoas cheguem, conheçam, entrem, deem opinião. E, assim, é como você falou no começo, Gorete, assim, a gente sai muito mais gratificado, né, assim, do que quem recebe. É um presente imenso. E o engajamento é fundamental, né, para, inclusive, distensionar a sociedade que, se não passa pela fome, mas passa por esse terror, né, do medo de morrer em função da Covid, que é letal. E está num pico bem maior do que na fase anterior. Eu vou pegar um parênteses aqui para a gente mostrar na tela um endereço também, uma conta com destinação específica do Banco Sicredi, que também, se a pessoa não tem como colaborar, não é, promotora? Isso. Pode fazer a doação também por essa conta, principalmente, né? Que às vezes as pessoas agora, nesse momento, né, a gente fica sem querer sair de casa, né? E, assim, essa conta permite, você faz... Ele tem um Pix também, que é nesse CNPJ, e você escolhe essa conta Banco e entra Cooperativo na... Sicredi. Isso, Cooperativa Sicredi. Essa é a conta da Associação do Ministério Público, né? São promotores de justiça que tem essa associação, que é uma entidade da sociedade civil, né? Separada do Ministério Público enquanto instituição do Estado. Portanto, é uma atividade que pode ter a participação, pode ter o engajamento de toda a sociedade. A quantia não importa, importa colaborar, não é? Isso. E também é como eu disse, assim, às vezes a pessoa não tem um alimento, não quer doar um alimento, mas quer doar brinquedo. A gente trabalha com criança e adolescente, quer doar jogo, quer doar roupa, quer doar sapato, a base comunitária do Jardim Europa, acho que estava arrecadando agora para um projeto kimono. Então, assim, através da Ampau... podem ser levadas para onde? Onde se recebe? A Associação do Ministério Público em Jacarecica, ou entre em contato com a gente, que a gente vai buscar. A gente tem ido buscar, os colegas promotores têm ido buscar os carros. O disque leva. Como eu estou dizendo,
a gente leva. A gente tem ido buscar na cidade inteira. Inclusive, uma pessoa, eu achei uma ótima ideia, ela mora em um condomínio que tem vários prédios. Ela fez uma caixa, botou na portaria e passou alguns dias arrecadando, assim, uns dias em tal prédio, outros dias em tal prédio, e arrecadou. Maravilha. E a gente vai buscar esses dias. Então, assim, tem muita iniciativa. Às vezes a gente acha, eu não tenho como dar, eu só tenho R$ 10. Olha, R$ 10 ajuda muito. R$ 10 são 24 ovos, mais de 24 ovos, mas assim, É em verdade. média isso. Então, assim, é muita ajuda. A gente às vezes fica inibido achando que o que a gente pode dar é pouco, não é pouco. Você pode dar R$ 1, dá R$ 1. Você pode dar 1 quilo de sal, é 1 quilo de sal. O que você puder dar, a gente recebe, feliz, vai buscar e agradece. Então está aí. Já temos o local, a Associação do Ministério Público, em Jacarecica, não é isso? Jacarecica, é. Pois Do bem. lado da OAB, porque é tão pequenininha, mas a Coladinho referência é na essa, OAB. colada na OAB, um pouco antes. Pois é, É o então primo pode levar pobre. o que você encontrar na sua casa, né? E se liberta também dessa questão acumuladora, né? Que muitas vezes a gente tem Eita, e Gorete, que como a não gente faz não nota que sentido, tem, né? né? É isso. Como a gente não nota que tem. A gente tem muito Exato. mais do que precisa. É isso mesmo. Perfeitamente. Bem, vamos chamar agora nosso primeiro intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, nossa conversa hoje é com a promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Maceió, Alexandra Boiler. E com ela vamos falar agora, vou abrir um parênteses, já que estamos no assunto, digamos assim, correlacionado, né, às demandas da infância e da juventude no âmbito do Ministério Público. Promotora, o que a senhora considera importante para a sociedade ficar atenta nesse caso do menino Henri, menino de 4 anos, segundo o que já foi apurado pela polícia, assassinado pelo padrasto, não é? Num ambiente que deveria significar a segurança e não o terror e a morte para essa criança. Infelizmente, assim, a Organização Mundial de Saúde, esse é um problema mundial, a Organização Mundial de Saúde mostra que o ambiente mais seguro para as crianças é a escola, não é o lar. É muito triste, né? Não só por acidentes, mas porque a maior parte dos maus tratos a crianças acontece por pessoas conhecidas, a autoria de pessoas conhecidas. Mães, pais, irmãos, padrastos, tios, primos, amigos da família. São as pessoas próximas da criança que têm acesso a ela e que, no caso de crianças menores, pequenas, como é o caso do Henri, elas têm dificuldade até de entender e de expressar que estão sofrendo uma violência. Então, é uma das maiores angústias que a gente tem hoje dentro do Ministério Público, que tem esse papel de proteção à criança e ao adolescente, é não poder voltar às aulas com segurança, não poder ter essas crianças dentro da escola, que embora eventualmente aconteça alguma coisa dentro da escola, a gente não está 100% seguro em lugar nenhum, né? A vida é isso, mas ainda é estatisticamente no mundo inteiro o lugar que mais protege a criança. Então, assim, o ideal para a gente era ter a criança o dia inteiro na escola. E hoje a gente não tem a criança hora nenhuma na escola. É muito triste. E o que é que a gente pode fazer para ajudar essa criança? Primeiro, entender, do mesmo jeito que a gente tem uma campanha grande na violência doméstica, entre marido e mulher, se mete sim a colher,
a criança e o adolescente, ela tem que ser protegida por todos nós. Todos nós devemos proteger todas as crianças e os adolescentes. Se você tem um vizinho e você ouve aquela criança chorar demais, você ouve alguma reclamação, você percebe a criança machucada demais, observa, né? Chama o conselho tutelar, chama o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, chama o CREAS, o Centro de Referência Especializada em Assistência Social, faz a denúncia no 181. O que é que a gente precisa? Ah, mas eu não tenho certeza. Não tem certeza, não precisa esperar. Né? A gente, às vezes, espera e o resultado é grave. Feito, aconteceu, terminou, infelizmente, nessa criança. O resultado é mortal, não é, promotora? Tantas outras crianças, e às vezes não é mortal fisicamente, mas é mortal para a alma. Se mutila tanto a criança, como quantas crianças a gente viu. Exatamente, a gente viu crianças amarradas dentro de barril, não foi isso? Comendo as fezes. A gente viu em São Paulo 2 crianças, em casas diferentes, em cidades diferentes. Então, assim, graças a Deus os vizinhos denunciaram, mas esperaram quanto tempo para denunciar? Fora isso, quando são os próprios pais que fazem isso, mas também tem os estranhos, e aí o alerta serve para os pais e para os familiares. Presta atenção nos desenhos das crianças. As crianças são naturalmente alegres, leves, coloridas. Os desenhos têm que ser alegres, leves, coloridos. Né? As crianças falam através do desenho. A criança não quer ficar junto daquela pessoa. O que é que faz uma criança não querer ficar junto de alguém? O que leva? Respeita a criança, ouve a criança. Também não significa que necessariamente, se a criança não quer ficar com alguém, aquela pessoa está fazendo mal à criança. Mas por que não ouvir? Né? Por que não observar? Por que não respeitar? Perdão, interrompendo nessa linha de raciocínio, muitos pais se antecipam ao sentimento da criança sem dar atenção e justifica como birra, porque ela está querendo, como se diz, porque ela não é uma criança quieta, é uma criança, né? Então, não se pode antecipar o sentimento da criança, que muitas vezes, como a senhora disse no início desse bloco, é que a criança não sabe expressar, entender o que está passando, não é? Olha, no começo da minha carreira, eu era advogada de um Centro de Defesa de Direito da Criança e Adolescente em Recife. Já formada, mas era advogada, não era promotora ainda. Eu acho que dos piores processos que eu já peguei na minha vida foi um estupro de uma adolescente pelo pai. E ela suportou, isso a gente vê, acontece direto. Ela suportou muitos anos, até que percebeu que o pai ia passar para a irmã mais nova. Então, ela resolveu denunciar estupro mesmo, né? Não era só um simples abuso, era estupro com violência, com ameaça de arma de fogo, um profissional de nível superior, a mãe uma profissional de nível superior. E essa menina terminou recorrendo ao centro, porque viu uma propaganda e fez essa denúncia. E a mãe não a escutava, não questionava o pai, porque ele tinha uns comportamentos que a menina chegou a questionar: mãe, por que você não perguntava por que meu pai queria ficar o tempo inteiro sozinho comigo? Né? Você não quis saber, você fechou os olhos, e às vezes é consciente ou inconsciente, mas a mãe fechou os olhos. O que faz na sua trajetória profissional entender o motivo que leva muitas vezes as mães a não querer enxergar, não querer ver? Dói demais acreditar que isso aconteceu. Dói demais. Né? Acreditar que você foi negligente, que a pessoa que você ama e pai dos seus filhos fez isso com um filho. Dói demais, dói demais. Além disso, você pode agregar em outras situações dependência financeira para sobreviver. Você agrega, às vezes, a isso a própria violência doméstica do homem contra a mulher. Então, a mulher já está tão destruída que ela não consegue mais ter energia nem para sobreviver, quem dirá para defender alguém. Né?
E eu me lembro claramente que essa menina apertou minha mão na audiência e disse: eu queria que fosse qualquer homem que tivesse feito isso, menos o meu pai. Então, assim, veja, já é um crime bárbaro, imagine praticado pela família, né? Pelas pessoas que lhe deviam proteção. Então, assim, é muito sério, e essa escuta é muito séria. E o que eu costumo dizer a algumas mães, quando estão, assim, muito sofrimento, muita culpa, é: o passado a gente não muda, mas o presente a gente muda. E mudando o presente, a gente muda o futuro. Então, assim, procurar ajuda. As mulheres não estão sozinhas nisso. Eu digo as mulheres porque, infelizmente, a maior parte, a grande maioria dos agressores domésticos é o homem. Né? E outra, é o homem hétero, né? Há um preconceito muito grande com o homossexual, mas, estatisticamente, é o homem hétero o maior agressor de suas esposas e de seus filhos. Como, digamos, a gente pode entender a proteção que é cobrada do Estado e o Estado não oferece, o Estado brasileiro não oferece as condições necessárias, né? Quem faz a denúncia tem que ser protegida, não faz muitas vezes porque não tem para onde ir, né? A gente tem problemas sérios nisso, sabe, Gorete? É uma luta constante institucional. Aí eu falo enquanto promotora de justiça mesmo, sabe? Assim, a gente tem ação civil pública contra o Estado de Alagoas, o município de Maceió, em relação ao Programa de Proteção à Criança e Adolescente Vítima e Testemunha, sabe? Chama PPCAM. A gente teve há alguns anos a suspensão desse projeto no Estado de Alagoas, que tem um projeto nacional que já não é tão bom, que já é cheio de problema. Ainda foi essa besteirinha que a gente tinha, que já não era bom, foi suspenso por uma questão da entidade que geria, né, ganhou uma licitação e a entidade parece que não prestou conta, tem outras questões, mas o fato é que a gente passou um tempo sem o programa, tendo o Programa Nacional atuando aqui, então a gente tinha um lapso, intervalo de tempo muito grande entre uma vítima chegar ao Ministério Público e a gente conseguir botar ela sob a custódia do Estado. Isso era horrível, porque como é que eu posso incentivar uma pessoa a denunciar, a testemunhar, e não tenho como dar essa proteção? Isso é um drama, você não tem noção do drama pessoal que é para cada promotor de justiça, para cada defensor público, para cada magistrado, quando chega uma vítima ou uma testemunha pedindo abrigo, pedindo apoio, e a gente se sente impotente. Hoje a gente tem, graças a uma ação civil pública, uma liminar da juíza Fátima Pirauá, tem 3 anos, eu acho já. A gente tem um modelo próprio do Estado de Alagoas, com atendimento de emergência. Não é ainda o modelo que a gente quer, mas é Estado e município de Maceió que fazem um atendimento de emergência. Né? E aí, a partir disso, a gente vai tentando inserir no Programa Nacional. Não é o programa que a gente vê em filme, tá certo? A gente está acostumado a ver aqueles programas americanos, que a pessoa vai para não sei onde, não sei o quê, fica bem. Não é aquilo, mas é uma situação que permite você sair da violência. Isso é o mais importante. Pois é, a cobrança das políticas públicas, entende-se então que tem que ser uma constante da sociedade civil organizada, não? Isso, da sociedade civil organizada, dos cidadãos, né? Prestar atenção nessas situações na hora de votar, porque o que muda é isso, né? O que muda é o voto. E assim, voltando, né, para a Assembleia, a lei existe, a Assembleia construiu a lei, aí a gente precisa que o Executivo bote em prática, nem sempre a gente consegue. Então, esse sistema, né, de freios e contrapesos, aí que você tem o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público por fora, a imprensa, essas oportunidades que vocês nos dão de poder falar sobre isso, isso tem um valor incomensurável. Todos juntos, porque é uma responsabilidade compartilhada, digamos assim. Perfeito. Né? Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já.
Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Maceió, Alexandra Boyle. Promotora, nós conversamos antes da entrevista e a senhora falou sobre uma doação que é muito importante também fazer no âmbito do imposto de renda, não é? Com os fundos que podem ir para a infância e a juventude. Como pode ser feito esse trabalho? A gente teve uma ampliação agora no prazo, né, da declaração de imposto de renda. Então, até 6% do valor que você vai pagar ao leão, você pode destinar aos fundos da criança e do adolescente, do idoso, esses dois principalmente, mas aí eu vou puxar a sardinha aqui para criança e adolescente, mas você pode destinar a um fundo da infância e da juventude de um município que você escolhe ou de um estado. Você pode fazer isso para o Brasil inteiro, né? Esses fundos são controlados pelos conselhos da criança e do adolescente, conselhos de direitos, que são constituídos metade por sociedade civil, metade por entidades governamentais. Então, assim, tem um controle social. Esses conselhos, esses fundos são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. O uso desse dinheiro é específico para projetos de atendimento à criança e adolescente. Então, é como se você fizesse assim, o imposto de renda, a gente pega esse dinheiro que a gente deve e vai para uma conta única da União. Aí ela entra no orçamento da União e o presidente da República, junto com o Congresso Nacional, vai decidir para onde vai cada dinheiro. É isso assim, meu R$1 vai ser dividido aí em algum lugar. O que é que eu posso fazer? Eu quero, esses 6% é como se fosse a minha parte de dizer para onde eu quero que esse dinheiro vá. E esse dinheiro ele não vai para a conta única da União. Ele vai direto para um fundo da infância, do idoso, mas assim, da infância de cada município que você... Então, assim, se você mora em Maceió, destina para o Fundo Municipal de Maceió, ou você pode destinar para o Fundo Estadual de Alagoas. Tanto o Conselho de Maceió como o Conselho do Estado de Alagoas, então, assim, eu posso falar porque eu sou da capital e trabalho acompanhando o Conselho Estadual, é uma das minhas funções. Os meus 2 outros colegas, nós somos 5 promotores de defesa da infância aqui na capital, só na parte de criança e adolescente, vítima e autor de ato infracional, mas ainda tem mais 2 no crime contra a criança, então somos 7. E desses 7, 3 trabalham atuando no acompanhamento de fundos e conselho também, né? Além de suas atribuições. Então, assim, a gente faz esse acompanhamento. Da mesma forma, o promotor do idoso acompanha a arrecadação e o uso do fundo do idoso. Então, é um dinheiro que você pode dizer, tem tanta criança e adolescente precisando de esporte, de lazer, de alimento, disso. Tem esses projetos, você não pode destinar para um projeto específico, mas tem os projetos que vão passar por uma seleção e vão receber. E essa seleção ela é uma seleção bem criteriosa, os projetos se habilitam no fundo, atendendo aos critérios, o conselho é quem define as prioridades, e atendendo aos critérios, são selecionados e um valor é destinado a cada projeto. Pois é, uma contribuição, uma alternativa para também a sociedade contribuir nesse sentido, não é? De preservar os projetos que são realizados também por meio do Amparando Vidas. Nós tivemos... voltou. Pensei que fosse acho que foi porque eu bebi água. Eu fui beber água. Fique à vontade, pode tomar. Morrendo de sede, aí eu acho que ele tirou. Pode beber.
Bem, voltando ao trabalho do Amparando Vidas, né, eu recebi a informação de que as crianças e adolescentes recebem kits, né, objetos de uso pessoal, material para as realizações das atividades, né? Quais são as atividades que se percebe motivam mais esse universo de crianças e adolescentes? O esporte e a música, né? Assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que o esporte e a música transformam. Então, assim, se eu pudesse, se eu tivesse uma varinha de condão, eu ia colocar em todas as comunidades um centro maravilhoso feito para esporte e música, sabe? Assim, com todos os instrumentos de uma orquestra. Eu tenho um grande amigo que quero muito bem, que é o maestro da... que pode ser uma sugestão, isso é uma sugestão, perdão interrompê-la, de um projeto que pode ser abraçado pelas prefeituras, né? Em parceria com o Estado, enfim. É uma forma de dizer, não, estamos numa atividade suprapartidária, né? Numa atividade como essa, não tem que pensar em política, né? Mas em política pública, sim. Isso. Se eu fosse gestora, era isso. Eu fico brincando com o Luiz, que é o maestro Luiz Martins, que é o maestro da Filarmônica, que se eu pudesse, ele dava aula em todas as escolas. Porque, assim, o trabalho da orquestra é lindo, e se você for ver os músicos da orquestra, a origem e a dedicação, sabe? Assim, é muito lindo. A música transforma e o esporte transforma. Então, assim, o Brasil precisa, enquanto Estado, abraçar isso e não fazer o movimento contrário, né? A gente tem tirado o recurso da educação e da cultura, é muito triste. É lamentável, né, que se reduza orçamentos de áreas tão estratégicas e tão importantes para a formação de uma nação, que é educação e saúde, né, e segurança também. E num olhar equivocado, você falou agora a palavra-chave, segurança. Se você hoje conversar com as bases comunitárias, que é um trabalho muito legal, que a Polícia Militar de Alagoas tem, que já recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos por conta desse trabalho, que hoje, infelizmente, não tem sido dado o valor que esse trabalho da Polícia Militar de Alagoas faz, não tem sido respeitado e incentivado como é, mas ainda existem algumas bases comunitárias. Se você for às bases comunitárias, os policiais que nelas estão são, assim, heróis e fazem um trabalho social. Eles fazem um trabalho social. Pessoal, sabe? Uma dedicação pessoal. Então, assim, eu falei no primeiro bloco da base comunitária do Novo Jardim, eles estavam tentando arrecadar kimono para um projeto social que tem lá, que os meninos fazem artes marciais. Então, assim, vale a pena, se você for conversar com os policiais, eles vão dizer para você o que é segurança pública. Segurança pública é prevenção. E prevenção é atuação em criança e adolescente. É trabalhar com aula em horário integral, é trabalhar esporte, cultura e lazer. Se você coloca a criança na aula, na sala de aula o dia inteiro, oferece cultura, oferece lazer, oferece esporte, essa criança não vai para o ato infracional. Ela não vai. Ela resiste imensamente, é incrível o percentual que a gente tem hoje, Gorete, a gente tem uma população de mais de 2 milhões de habitantes no estado, a gente não tem 300 adolescentes internos. É um percentual mínimo de adolescente que vai para o ato infracional grave, mesmo com essa exploração absurda, mesmo com esse desrespeito aos direitos. Então, você imagine se a gente desse aos meninos as oportunidades que eles podem e devem ter. O Brasil vai na contramão, né, de uma prevenção na segurança pública, quando o presidente assina decretos para flexibilizar, aumentar a possibilidade da população se armar. Graças à ministra Rosa Weber, agora a gente vai ter um freiozinho, um respiro, mas a luta a gente não pode jamais esmorecer. E assim, sabe, é muito importante que as pessoas entendam quem sabe o que é segurança pública. Quem sabe o que é segurança pública é o policial que está na ponta. Quem está lá na base comunitária, quem mora dentro da comunidade, conhece a comunidade. Então, assim, até uma sugestão de pauta para você.
conversar com os policiais das bases comunitárias, para que se entenda um perfil diferenciado de polícia, totalmente diferente do que a gente está acostumado a ouvir de violência, de agressão, de brutalidade. Polícia cidadã, não é, promotora? Polícia cidadã, exatamente. E os cidadãos confiam, mesmo com toda a história de que não é fácil, viu? Você morar em locais que são cheios de facções criminosas, que perseguem as pessoas que denunciam, mas as pessoas conhecem o policial, convivem com o policial, confiam no policial e falam. As pessoas falam, as pessoas procuram, pedem ajuda. É uma proposta linda de tem que ser valorizada, que merece ser ressaltada, exatamente, merece ser ressaltada. Pois bem, um artigo de sua autoria que me chamou a atenção, intitulado Reduzir políticas públicas essenciais é fomentar violência. Cai naquilo que a gente falou no final do bloco anterior. Sem políticas públicas adequadas, não se tem como vislumbrar no futuro algo positivo para o país. Não é isso? Exato. Olha, essa semana a gente teve uma capacitação com uma colega do Rio de Janeiro, Rosana Cipriano, e ela estava contando de uma situação do plantão dela no final de semana, em que ela é do Rio de Janeiro, e um grupo de adolescentes entrou nas lojas americanas e furtou bombom, chocolate, essas coisas. Tá? Isso não é essencial. Pergunta a uma criança o que é querer uma bala, né, um bombom, e não ter acesso. Né? E assim, isso ser tratado como caso de polícia. Né? Foi um dos casos que aconteceu. Se você consegue que essa criança esteja engajada em projetos, que ela esteja recebendo afeto, carinho, que ela, em vez de estar na rua perambulando, ela esteja tendo opções de lazer, de acolhimento, de compreensão. Um dos adolescentes disse assim: doutor, eu queria tanto trabalhar, mas eu não sei nem por onde começar, não sei nem por onde procurar. Né? Então, assim, na hora que você não faz nada de política para essas crianças e adolescentes, você está dizendo a elas que elas não têm chance nenhuma de crescer na vida, a não ser pelo tráfico. Porque o tráfico oferece às crianças e adolescentes um jeito de subir na vida, um jeito caríssimo, um jeito que, né, custa a vida, a liberdade, que a gente sabe disso, eles não chegam à idade, não chegam a 30 anos, né? Quando chegam à idade adulta, não chegam aos 30. Mas é um jeito de ter uma vida diferente, né? De ter uma vida igual ao que a mídia mostra, ao que as novelas mostram, os filmes mostram. A gente tem adolescente dentro de casa que quer modelo do Nintendo novo. Eu nem sei se Nintendo mais serve, ou PlayStation, sei lá. Esses jogos aí, eu não tenho mais meninos usando isso, mas assim, o da moda, que eu não sei qual é, né? Mas assim, aí quer um notebook melhor, o iPhone melhor, o iPhone isso, o iPhone aquilo, né? O tênis que tem que ser da marca X, a calça que tem que ser da marca Y, e a gente olha para uma criança ou um adolescente que mora na rua e diz que ele não tem direito nem a querer uma bala, nem a querer um sonho de valsa, que a gente adora, né? Aquele barulhinho. Não, isso ele não tem o direito a querer. Ele não tem o direito a querer isso. E não é assim, né? A alma do ser humano não é assim. Até porque a concentração de renda, o desnível, não é, que se coloca para a sociedade, exige os formadores de opinião, de quem possa colocar essas questões, o espaço merecido e devido. Promotora Alexandra Boiler, foi um prazer tê-la aqui no programa. Infelizmente, eu já recebi a informação que estamos no minuto final da nossa entrevista e teríamos muito mais para conversar, porque beber na sua fonte de conhecimento é algo muito prazeroso. Obrigada. Que delícia. Algumas considerações que a senhora queira fazer? Pode fazer. Não, só lhe agradecer essa oportunidade maravilhosa, né, de estar assim, num programa que é na Casa do Legislativo, que é importantíssimo, né? E deixar assim o meu agradecimento por esse espaço e essas portas abertas. Obrigada mesmo. Obrigada. O mesmo digo. As portas continuam e continuarão abertas. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa. Até lá.